Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que eu me dirijo em especial aos irmãos da classe dos adultos, da nossa escola bíblica dominical. E nessa oportunidade, meus irmãos, nós vamos comentar a nossa lição 7. Lição 7, essa que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da igreja eleita. E a nossa revista tem como base a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu confesso aos irmãos que eu me sinto até honrado, eu me sinto imensamente contente por poder falar sobre um tema tão importante. Um tema esse que, infelizmente, pouco se temos ouvido ser pregado nos nossos púlpitos. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós podemos ver que Paulo dá total ênfase, que o foco da mensagem do apóstolo Paulo na carta aos Efésios é exatamente sobre a salvação, sobre a reconciliação, sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus para com a humanidade. Se nós pararmos para observar como é maravilhoso esse tema, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Quando se trata de reconciliação, e é um assunto que envolve tanto o âmbito físico, humano, como o âmbito espiritual, nós podemos ver que o assunto da reconciliação é um assunto que é tratado com muita atenção. Vemos este assunto sendo tratado no meio jurídico, entre casais. Vemos esse assunto sendo tratado no meio de famílias, entre pais e filhos, filhos e pais, entre pessoas que cercam a família. E que por motivos às vezes até fúteis, motivos tão pequenos, nós vemos que as pessoas acabam se afastando, acabam se distanciando e acabam até mesmo se tornando inimigas uma das outras. Só que quando há uma reconciliação, quando há novamente uma aproximação entre ambos os lados, nós vemos que é um motivo de muita alegria, pois a inimizade foi desfeita, os problemas foram desfeitos e inicia-se uma nova vida. E como disse o autor da nossa lição, o escritor da nossa lição, esse assunto da reconciliação, ele se dá pelo fato de ter aparecido barreiras. Conforme diz o textual da nossa lição, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Toda separação
é porque houve uma barreira no meio, é porque existe uma barreira no meio. Muitas das vezes são divergências de opiniões, são atitudes, são ações que acabam levando ou acabam fazendo com que apareçam-se barreiras. E essa barreira da qual nós iremos tratar nesta oportunidade é uma barreira que está tanto no sentido literal, no sentido humano, no sentido entre pessoas, no sentido entre povos, como também no sentido espiritual. E como toda lição da nossa revista, ela tem o objetivo geral e ela tem os objetivos específicos. E um dos objetivos, ou o primeiro objetivo específico da nossa lição, nós vamos tratar a respeito de uma barreira que havia entre os homens. E nós vamos explicar isso para os irmãos, qual seria ou qual era esta barreira. Essa barreira, conforme o tópico primeiro da nossa lição, ela se deu pelo fato de haver entre o povo judeu e o povo gentio um certo exclusivismo religioso por parte dos judeus. E esse exclusivismo religioso se deu exatamente pela lei mosaica, pela lei de Moisés. Essas leis morais, leis cerimoniais e demais leis, acabou colocando o povo judeu em um patamar muito elevado. Acabou fazendo com que houvesse para o povo judeu, um exclusivismo muito grande no sentido religioso, no sentido da comunhão com Deus, no sentido da adoração a Deus, fazendo com que os demais povos fossem excluídos disso. É evidentemente que não era uma parede física, mas era uma parede invisível, uma parede que estava no sentido religioso. E como dissemos, que fora criada exatamente pela lei de Moisés, através de ordenanças, através de leis, através de mandamentos e assim sucessivamente. E isso fez com que houvesse uma separação entre o povo de Israel, entre o povo judeu e entre os demais povos. E conforme disse aqui o nosso comentarista, ele até ilustra esse fato, né, usando o exemplo da parede que existia no templo. A estrutura da construção das muralhas do templo de Jerusalém, ela ilustra esse exclusivismo religioso do judaísmo. E havia entre o santuário e o átrio dos gentios, havia exatamente esse muro de pedra, com a qual se fazia a proibição, impedia, não permitia o acesso dos estrangeiros, porque havia ali um grande muro, uma grande barreira. Só que nós vamos entender nesta lição, meus irmãos, que o Senhor Jesus veio exatamente para quebrar estas barreiras, para quebrar estas paredes.
Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando realizava o seu ministério terreno, Jesus enfrentou muitas barreiras religiosas. Os leprosos não poderiam chegar perto de Jesus. Uma mulher que tinha uma hemorragia não poderia se aproximar de Jesus. Pessoas que morriam não poderiam ser tocadas porque se tornavam imundos. Jesus enfrentou muitas barreiras por causa da religiosidade. Porém, Jesus veio e, através da obra expiatória da cruz do Calvário, Jesus desfez estas barreiras. Jesus derrubou esta separação, esta parede que separava tanto os judeus como os gentios, fazendo deles um só povo. Embora a parede que cercava o templo, ela era uma parede visível, mas além desta parede, havia a parede da discriminação, da rejeição, havia a parede que excluíam pessoas, até mesmo do convívio social. Quando nós lemos a palavra de Deus, e está até registrado na revista da nossa escola dominical, no primeiro tópico, Jesus já havia sido morto, Jesus já havia derrubado esta parede, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, o autor desta carta aos Efésios, Paulo, ele enfrentou esse extremismo religioso. Paulo enfrentou esse extremismo judaico quando ele foi levado à prisão, lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, nos versículos 28 a 30. Paulo foi levado à prisão porque Paulo permitiu que algumas pessoas ultrapassassem essa barreira, tivesse acesso ao templo, tivesse acesso à presença de Deus. E nós, como cristãos, meus irmãos, de maneira alguma nós podemos criar barreiras, de maneira alguma nós podemos criar paredes. Nós temos que ter a nossa mente aberta em relação às coisas de Deus, sabendo que a Bíblia deixa clara que o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Não existe limites para a graça de Deus. Nós, os homens, a humanidade, de maneira alguma ele pode ou podemos colocar limites à graça de Deus. A graça de Deus é ilimitada. A graça de Deus, ela alcança tanto o judeu como o gentio. A graça de Deus, ela alcança todos os povos, tribos, línguas e nações. A graça de Deus, ela é ilimitada. E nós não temos o direito de levantar barreiras, de levantar paredes, impedindo que o mais vil e miserável pecador e impedindo que as pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador se acheguem a Ele. Porque todos agora, através da morte de Cristo Jesus, têm acesso a Ele, têm acesso ao Deus Pai. Então Jesus veio para exatamente derrubar esta parede, desfazer esta parede. Conforme dissemos no começo, a lei de Moisés colocava o povo judeu num pedestal, numa situação de destaque, numa situação de numa posição de exclusivismo, né? E isso
até em certo ponto, trouxe uma certa arrogância, um certo orgulho, uma certa indiferença do povo judeu para com os demais povos. Trouxe, dignificando os demais povos, excluindo os demais povos. Só que Jesus veio exatamente para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que estas coisas fossem derrubadas, para que estas coisas acabassem, para que essas coisas terminassem. Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Jesus, quando Ele realiza toda a obra que Ele veio realizar, Jesus, quando Ele dá o brado na cruz do Calvário, dizendo, está consumado, Jesus, Ele satisfez toda a justiça de Deus. Agora não precisa mais que seja implantado no meio dos salvos as leis cerimoniais. Não precisa mais. Todos nós agora temos acesso a Deus diretamente. Jesus eliminou todo esse cerimonial. Ele desfez no seu corpo todas estas barreiras da qual havia sido imposta pela lei de Moisés. Jesus agora vem e, através da sua morte física, através da sua morte real, na cruz, Ele cumpriu, foi ali que foi cumprido todo o cerimonial que satisfez a vontade de Deus Pai em relação à salvação da humanidade. Foi ali, Jesus obedeceu perfeitamente a lei em sua vida. Ele mesmo disse, eu não vim desfazer a lei, mas vim cumpri-la. E em sua morte, Jesus suportou as consequências da nossa desobediência. E isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é glorioso, porque agora nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais, como disse o apóstolo Paulo, de leis cerimoniais, não. Agora nós temos acesso diretamente a Deus Pai, o nosso Senhor. Então Cristo desfez primeiramente a inimizade que havia entre os homens, entre o povo judeu e entre o povo gentio, fazendo deles um só povo, da qual denominamos como a Igreja de Cristo. Então agora não existe mais barreiras, agora não existe mais dois povos, não, em Cristo somos apenas um povo, uma só igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo objetivo específico da nossa lição é explicar que pela cruz de Cristo, explicar que pela paz, Cristo fez um novo homem. É importante nós entendermos que quando falamos de paz, Jesus, quando ele estava dando instruções aos seus discípulos, pois já estava próximo de ser crucificado, Jesus disse as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vós dou como o mundo a dá. Nós sabemos que existe uma paz que humanamente é tratada
pelas organizações das Nações Unidas como a ausência de guerra. Só que a paz que Cristo concede àqueles que são reconciliados com Deus é uma paz que, conforme diz a Bíblia, ela excede a todo o entendimento. Não é uma paz no sentido horizontal. Não é uma paz que as pessoas falam, mas não a vivem e não a sentem. O profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes do aparecimento, do advento, da chegada do Messias, o profeta Isaías, ele já havia profetizado e dado as características desse Messias, e além de ter dado as características, Isaías apresenta alguns significados do seu nome. E dentre eles, Isaías disse que o seu nome será Príncipe da Paz. Por isso que o segundo objetivo da nossa lição é explicar que, pela paz, Cristo fez um novo homem. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando passamos, através de Cristo, a sermos reconciliados com Deus, essa paz, ela vem de dentro para fora. É uma paz que flui de dentro do nosso interior, do âmago do nosso coração, e ela extravasa em nossa vida. É uma paz que, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio às afrontas, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que faz com que nós amemos os nossos inimigos, porque a Bíblia deixa bem claro: segui a paz com todos, não é com alguns. Segui a paz com todos. O verdadeiro cristão, mesmo que alguém lhe seja inimigo, ele tem paz com esta pessoa. O verdadeiro cristão, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, ele tem paz. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de visitar irmãos em Cristo que estavam já na fase terminal por motivos de doença. Quantas vezes nós chegamos no lares de alguns irmãos que estavam sendo bombardeados pelos problemas da vida, mas, meus irmãos, quando chegávamos na casa destes irmãos, nós sentíamos a paz de Cristo reinando, tanto na casa como na vida destes irmãos. Nós saíamos dali renovados, edificados, fortalecidos, porque mesmo que o seu corpo físico, mesmo que o seu corpo aparente esteja desfanecido, o seu semblante esteja até mesmo desfalecido por causa das atrocidades da vida, mas a paz nas suas palavras, a paz no seu olhar,
há uma certeza de vida eterna, porque Cristo é o príncipe da paz. Que pela paz, o segundo objetivo, que pela paz, Cristo fez um novo homem. Após essa reconciliação, a paz de Cristo passou a reinar na nossa vida, e nós agora somos uma nova criatura, nós agora somos um novo homem, uma nova mulher. As coisas velhas já se passaram, agora a paz de Cristo nos transformou em um novo homem. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vivemos mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às guerras, porque a paz que Cristo dá para o coração humano, para a vida humana, não é a ausência de guerra, não. É você ter paz mesmo em meio às guerras e às lutas e às adversidades da vida. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. A paz de Cristo nos fez uma nova criatura, nos fez um novo homem. Louvado seja o nome do Senhor. E o último objetivo da nossa lição: evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. É da nossa natureza humana, irmãos, e nós temos que lutar contra isso, que muitas das vezes, quando somos ofendidos, nós ficamos aguardando que aqueles ou aquele que nos ofendera, que se achegue até nós e que se desculpe e que se retrate. Só que eu quero chamar a atenção aos irmãos nesta hora e quero evidenciar exatamente este último objetivo da nossa lição, dizendo que esta reconciliação, da qual tem como o principal personagem Cristo Jesus, o Filho de Deus, ela teve como iniciativa, ela partiu da parte de Deus. A reconciliação é uma iniciativa divina. Se lermos de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, nós não vamos encontrar em nenhum momento o homem tomando a iniciativa de se retratar com Deus, de se reconciliar com Deus, de buscar a Deus, em momento algum nas Escrituras. Porém, nós sempre vemos que quem toma a iniciativa é Deus. Nós, a humanidade, somos o ofensor e Deus é o ofendido. Então teria que partir de mim, teria que partir de você, teria que partir de nós a iniciativa de nos retratarmos para com Deus, porque quem pecou contra Deus foi nós, quem transgrediu as ordenanças de Deus fomos nós, quem desobedeceu à vontade de Deus fomos nós, quem entristeceu a Deus fomos nós, quem virou as costas para Deus fomos nós. Mas em momento algum nós tivemos esta capacidade. A reconciliação teria que ter partido de nós. A parte ofensora, a parte que ofendeu, a parte que trouxe imensa tristeza ao ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, mas ela partiu de Deus,
ela partiu da parte ofendida. É a parte ofendida que toma a iniciativa desta reconciliação. Por isso que naquele grande dia do juízo final, ninguém vai ter desculpas, ninguém vai ter argumentos, ninguém vai conseguir justificar para Deus alguma coisa, porque fomos nós que ofendemos a Ele, mas mesmo assim Ele concedeu a nós esta reconciliação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É através dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que houvesse essa reconciliação entre nós e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu disse, eu me sinto honrado, eu me sinto imensamente alegre por poder estar transmitindo esta aula, esta mensagem, porque através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, Jesus uniu tanto os povos que haviam sido, por causa da religiosidade, do exclusivismo religioso, haviam sido separados, havia uma barreira no meio, tanto no sentido humano, como no sentido espiritual, por causa do nosso pecado, havia uma grande barreira entre nós e Deus, mas pela cruz de Cristo, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, estas barreiras, ou esta barreira, esta parede foi derrubada, foi jogada ao chão. Deus removeu esta barreira, Deus removeu toda esta religiosidade, nos dando Cristo como o sacrifício perfeito, nos dando Cristo, da qual satisfez toda a justiça de Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não sermos levantadores de paredes, a não sermos levantadores de barreiras, mas a sermos pontes, a sermos pessoas que levemos outras pessoas ao Cristo, aquele que nos reconcilia com Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa nos dar graça e sabedoria, que o Senhor Jesus possa abrir a nossa mente, e como diz aqui a conclusão da nossa lição, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Na cruz se encerra tudo. Na cruz foi cumprida toda a justiça de Deus. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Tem muita gente ainda preso nas leis cerimoniais, causando divisão, mas através do sacrifício de Jesus, ele derrubou, ele jogou por terra, ele jogou abaixo estas barreiras, ele aboliu, ele pôs fim a estas barreiras, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade que havia entre a humanidade e Deus, criando uma nova humanidade e reconciliando-a com Deus. Agora nós temos comunhão com Deus, agora nós temos acesso a Deus. A partir dela, formou um novo povo, que denominamos, ou que é denominada de a Igreja, o corpo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude a entender as Escrituras
e saber que somente através de Cristo é que somos reconciliados com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.